Olá pessoal, então vamos lá, dando sequência à nossa disciplina de Analítica 2 ou Química Analítica Quantitativa, Análise Quantitativa, né? A gente na aula passada falou sobre o método gravimétrico, então vamos dar uma sequência. Nós vamos na aula de hoje pegar e discutir um roteiro de um experimento da Analítica Experimental 2, né, na Análise Quantitativa Experimental, relacionando, né, cada passo descrito no roteiro, na apostila, com os conceitos teóricos que nós apresentamos na aula passada, ok? Então, essa apostila é a apostila que nós utilizamos na nossa disciplina experimental, né? Vou encaminhar para vocês no WhatsApp, no grupo, né? Deixar disponível para vocês poderem acompanhar. E vamos então discutindo a cada sequência, a cada passo, né, a correlação com os conceitos teóricos da análise gravimétrica, ok? Então vamos lá, vamos passar para o nosso rascunho aqui e vamos anotando aqui e fazendo as considerações. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência ao tema análise gravimétrica ou método gravimétrico de análise, hoje vamos falar um pouquinho sobre o procedimento experimental, né, para a determinação de enxofre na forma de sulfato ou desulfato em uma mistura salina solúvel, né? Então, considerando o procedimento, vamos fazer as correlações com a teoria que nós discutimos na aula anterior, né, para sedimentar, ou melhor, né, entender os passo a passos e a necessidade de cada um daqueles passos que nós comentamos na aula anterior, na aula passada. Muito bem, o experimento que aqui a gente vai fazer referência hoje é um experimento tradicional, né, da disciplina de análise química analítica experimental 2 ou análise quantitativa, né, que é a determinação de sulfato, né, em uma mistura, então o teor de sulfato ou de enxofre em uma mistura salina. Muito bem, o roteiro, né, desse experimento, desta prática, desta aula, né, prática, ela diz o seguinte: o método gravimétrico de análise é baseado apenas no peso, é uma técnica muito antiga, porém, quando é possível obter precipitados muito puros, a análise gravimétrica é extremamente precisa, elevada precisão e exatidão, ela é mais precisa até que a própria volumetria, né? Bom, para executar esse experimento é importante conhecer os princípios fundamentais que a gente discutiu na aula passada, né? A questão das contaminações e assim por diante. O enxofre normalmente é determinado pela conversão de todo o enxofre do material em iosulfato, que após a precipitação na forma de sulfato de bário é lavado seco e pesado. A determinação global do sulfato é dada pela reação, né, Ba mais 2 mais SO4 menos 2, formando BaSO4. Nós vamos falar sobre isso rapidamente em seguida. Aí no roteiro aqui da prática tem o material, né, necessário e os reagentes e soluções, o procedimento. Então, o primeiro item desse procedimento é o que a gente chama de preparo do cadinho, né? Ou preparo esse cadinho é na verdade, uma cápsula de porcelana, né? Vocês conhecem bem, é um frasquinho que tem de vários tamanhos, né, e volumes. É um material bastante resistente, pelo fato de ser de porcelana, né? É um material resistente ao calor, à temperatura, e por isso pode ser levado ao forno mufla tranquilamente. Então, vamos lá. O roteiro fala o seguinte: lavar o cadinho de porcelana com detergente, enxaguar bem, em seguida passar solução sulfocrômica, enxaguar novamente com água várias vezes e finalmente água destilada. Muito bem. Antes de mais nada, é importante lembrar que o roteiro fala aqui lavar um cadinho, mas o ideal é que você tenha sempre pelo menos 3 repetições, né? A cápsula de porcelana, né, ela tem de diversos volumes, né, que eu já comentei. Ela precisa ser previamente lavada para remover eventuais resíduos, né, de análises anteriores, ou mesmo que seja nova,
poeira e tudo mais, né? O que o roteiro fala que solução sulfocrômica é uma solução de limpeza, né, bastante oxidante, uma mistura de ácido sulfúrico e de cromato, né? Então ela tem esse poder de destruir, de remover, né, resíduos de gorduras, graxas, enfim. Mas a gente não usa normalmente a todo momento não, porque ela é bastante tóxica, né, e corrosiva. Às vezes nós substituímos a solução sulfocrômica por uma solução concentrada de hidróxido de sódio, 20%, hidróxido de potássio é o suficiente para essa limpeza. Mas o que é importante ressaltar aqui, ele fala lavar várias vezes com água corrente e depois finalmente com água destilada, ou seja, após passar, né, água da torneira por várias vezes, é importante rinçar, né, 2, 3 vezes a parte interna, principalmente desse frasco, né, com a água destilada, né, para remover os sais que estão presentes na água de torneira, certo? Então, esse material, essa cápsula, pelo menos 3 cápsulas, né, elas são lavadas, certo? Em seguida, a recomendação é secar em estufa. Muito bem. Em estufa, a temperatura, né, pode estar, né, entre 0, deve estar em torno de 100 a 150 graus, vamos supor que tenha uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Com essa secagem, nós vamos eliminar toda a umidade, né, que está presente aqui do processo de lavagem, certo? Muito bem. Ele recomenda que se pese. Na verdade, a pesagem, né, para achar essa massa da cápsula aqui, nesse momento, né, ela pode ou não ser feita, né? É interessante ser feita também para verificar se há variação ou não. Porque em seguida ele fala o seguinte: após secar em estufa, essa cápsula deve ser calcinada em mufla, ou seja, essa cápsula é colocada no forno mufla, em uma temperatura em torno de 800 graus Celsius, certo? Durante 1 hora. Bom, com isso, praticamente toda a matéria orgânica que eventualmente ainda estava presente nessa massa anterior aqui da cápsula, né, vai ser eliminado, né, porque nessa temperatura você elimina toda essa matéria orgânica. Ele fala o seguinte: para resfriar, e esse resfriamento é feito em dessecador, em frasco dessecador, né, justamente para quê? Esse frasco dessecador, vocês conhecem bem, aquele frasco que contém, né, uma plaquinha de porcelana, né, e abaixo dela geralmente uma sílica, né, um material que absorve umidade, né? Você coloca a cápsula aqui dentro, fecha e com o auxílio de uma bomba de vácuo, né, de uma exaustão, você retira todo o ar que está dentro do secador, de modo que ele vai resfriar, ou seja, vai voltar à temperatura ambiente no ambiente seco, num ar seco, sem ar praticamente aqui, né? Porque vai remover o ar, né? Então, não há o risco de ele adquirir umidade, né? De ele pegar umidade com água, principalmente do ar, né? Isso deve ser feito por meia hora, né? E em seguida, aí, novamente, ele é pesado. Aí você vai ter uma massa 1 dessa cápsula, certo? Ou da cápsula 1. Tá? Vou inventar um valor aqui, 20,00 gramas em balança analítica. Ok? Um exemplo. Muito bem, você vai ter 3 cadinhos, 3 massas. Então, massa 2 da cápsula 2. Essas massas são muito variáveis. Vamos botar aqui. Óbvio que não... Muito improvavelmente vai ser 0,0000, né? Eu estou chutando aqui que é para ficar mais fácil o meu modelo, meu exemplo aqui, as contas que nós vamos fazer. A outra deu uma massa, vamos supor, de 28 gramas. Isso é muito variado. Depende do cadinho, do tamanho do cadinho, da cápsula, né? Enfim, vamos chutar aqui uns valores como esse. Perfeito, perfeito. Ele recomenda que você recoloque, né, ou encaminhe novamente esse cadinho para a mufla, para calcinar, você coloque novamente em mufla, né, e faça todo o procedimento e novamente faça a medida da massa. A nova massa que você vai encontrar, ela não pode diferir desta aqui
de mais do que 0,2 miligramas. Ou seja, você poderia ter uma massa, por exemplo, de 20,0002 ou de 19,99998. No mínimo 19,998, no máximo 20,0002. Se a massa medida após a segunda calcinação estiver nessa faixa, você considera que a cápsula está com um peso constante, que a massa não está variando. Se houver uma variação maior que isso, você tem que repetir o procedimento e pesar novamente, ok? Muito bem, muito bem. Feito isso, você então já tem a cápsula ou o cadinho devidamente preparado. Você sabe qual é a massa dos cadinhos que você vai utilizar no processo. E isso é importante porque ao final, né, você vai ter a massa dessa cápsula juntamente com o resíduo do sulfato de bário precipitado. E aí, por diferença, você vai ter a massa sulfato de bário. Daí a importância de fazer esse procedimento aqui com muito cuidado, né? Perfeito. Bom, em seguida, você tem o item 2, que é o processo para a determinação do sulfato em sulfatos de metais alcalinos, né? Ou outros sais, né? Outros sulfatos qualquer. Solúveis, obviamente, né? Bom, o primeiro item do roteiro fala o seguinte: pesar exatamente uma quantidade de amostra com precisão de 0,1 miligrama que contenha aproximadamente 0,1 grama de enxofre. Então é o seguinte, você tem lá a sua amostra, o seu sal, né, solúvel, então um sulfato de sódio, um sulfato de amônio, enfim, uma amostra que contenha sulfato. Vamos considerar que seja um sulfato de sódio, né? Ele está dizendo o seguinte: você tem que retirar daqui uma massa que contenha, ou seja, quando você preparar a solução aqui, ou transferir, né, para um outro frasco para preparar a solução, essa massa contenha 0,1 grama de enxofre, certo? Então, que massa de sulfato de sódio eu devo retirar do frasco, né, para que, ao preparar a minha solução para a minha análise num outro frasco, eu tenha 0,1 grama de enxofre, certo? Bom, basta fazer um cálculo estequiométrico, né, aqui rapidamente, ou seja, se eu tiver 1 mol de sulfato de sódio, né, nós teremos 1 mol de enxofre, 2 mols de sódio, 1 mol de enxofre, 4 mols de oxigênio, né? Bom, é importante ressaltar que nesse momento o cálculo pode ser feito com valores aproximados, porque eu estou fazendo uma prévia, né, um planejamento do meu experimento. E aqui não preciso me preocupar com aquela precisão toda que nós discutimos nas aulas anteriores, na aula que fala sobre precisão e exatidão, tratamento de dados, algarismos significativos e assim por diante. Por quê? Porque aqui é só um planejamento. Na hora que eu for medir as massas, aí sim. E na hora que eu for fazer o cálculo final, quando eu tiver lá o resíduo, aí sim eu tenho que tomar todo aquele cuidado, né, de usar as massas molares com toda aquela precisão que nós já conhecemos, né? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui os dados. Por exemplo, no caso do sulfato de sódio, né, eu vou usar aqui a massa aproximada 23, o enxofre 32, o oxigênio 16. Ou seja, seria 2 vezes 23, 46, 1 vez 32, 4 vezes 16. Então a massa molar, né, aproximada do sulfato de sódio seria 12, 10, 13, 142. Então 1 mol de sulfato de sódio são 142 gramas. E nessa massa eu tenho 32 gramas de enxofre, ou seja, 1 mol de enxofre, né? Se eu quero ter 0,1 gramas de enxofre na minha amostra que eu vou retirar do frasco, que massa, né, eu devo retirar do meu frasco aqui? Muito bem.
rapidamente aqui, 0,1 vezes 142 dividido por 32. Então, veja, a massa que eu devo retirar do frasco aqui, essa massa M, certo? Deve ser em torno de... O valor que calculado aqui é 0,44375, certo? A balança analítica vai me dar, né, 4 decimais. Porém, é praticamente impossível eu medir essa massa exatamente como está aqui. Mas eu não preciso medir exatamente essa massa. O que eu tenho que fazer é ir lá na balança. Obviamente que eu vou fazer 3 pesagens, certo? Então, vou lá. Pesagem 1. Né? Eu consigo adicionar pequenas quantidades do sulfato de sódio ao becker, ao local, a vidraria que eu vou usar para pesagem? Sim. Eu consigo colocar 0,4 tranquilamente. Eu consigo colocar 0,44? Também consigo. Eu vou colocando, né, de porções pequenas, grão em grãozinhos, né? Agora, esses outros aqui, é muito difícil de controlar. Mas não importa. Não importa o valor que apareça. Vamos supor que apareça 0,400. Não tem problema. É só anotar. Aí numa segunda pesagem, você começa a acrescentar, dá 0,4459. Não tem problema. Aqui, ó, a gente consegue controlar. Aqui é muito difícil, né? Às vezes você coloca um grãozinho e a massa passa bastante daquilo que você estava aguardando, né? Uma terceira massa, 0,4399. Ok? O importante é que você tenha isso tudo muito bem anotado. Ok? Bom, essas massas, né, serão pesadas onde? Elas serão pesadas em becquerels, certo? E já conhecendo o processo, a gente sabe que não é qualquer becker, né? Lembrando da aula anterior que a gente disse que as soluções para que a precipitação ocorra numa velocidade menor e com isso, né, haja tempo suficiente para que os cristais formados sejam os maiores possíveis, né? Então uma das táticas, né, das sugestões, das observações, né, é justamente usar soluções diluídas. Então esse becker tem que ser um becker que tenha capacidade para conter grandes volumes. Esses volumes são de 300, 400 ml de água. Então, normalmente essa massa é colocada em becquerels de volume de 500 ml, né? É o recomendado. Então vamos lá, deixa eu... Vou tirar a folha aqui. Muito bem. Então essas massas, eu vou fazer um esquema para um só para economizar espaço aqui no papel, mas então essa massa é pesada lá na balança analítica, né, em um becker de 500 de capacidade, né, de 500 ml. Está ali a minha massa 0,4 alguma coisa gramas de sulfato de sódio, que é o meu exemplo aqui, né, ou um outro sulfato qualquer. Bom, muito bem. O roteiro recomenda na sequência que você faça os seguintes procedimentos. Veja, você vai acrescentar aqui, né, ele fala lá, transferir para um becker, né, essa massa para um becker de 400, 500 ml, adicionar entre 25 e 50 ml de água. Primeiro, ó, 25 a 50 ml de água. Por que não há nenhuma preocupação com um volume preciso aqui? Porque o importante é a massa que foi medida. O método gravimétrico baseia-se em quê? Determinação de massa. A água que eu vou usar para dissolver aqui não importa. Se eu colocar 40, 30, 55, não tem problema nenhum. Então, acrescento 50 ml de água e aí eu vou dissolver com o auxílio de um bastão. Esse bastão, pessoal, ele não pode ser removido de dentro do becker a qualquer momento, certo? Em algum momento vai ser removido? Vai, mas tem todo um cuidado. Por quê? Porque ao adicionar água e agitar, este bastão ele fica impregnado com essa solução. E se você retira ele daqui e eventualmente uma gota dessa solução caia fora, cai no papel toalha, você perdeu massa. Então por isso que você não pode retirar a qualquer momento, tem todo um cuidado para isso. Bom, o que mais? Ele fala que em seguida você deve adicionar 2 ml de ácido clorídrico concentrado.
2 ml de HCl concentrado. Como eu disse, todos esses reagentes, eles precisam ser adicionados da forma que está sendo colocado no roteiro, né, com as quantidades estabelecidas. Por quê? Porque tudo isso, né, é que vai fazer com que o seu resultado tenha uma precisão e o erro cometido seja o menor possível. Por que adicionar ácido clorídrico à minha solução? O ácido, obviamente, que vai fazer com que o pH fique bem baixo, você evita a formação de outros precipitados que não o de interesse, que no caso aqui seria, né, o sulfato na forma de sulfato de bário, né? Então, outras espécies que possam estar presentes nessa mistura não irão precipitar na presença do bário em função de um pH bastante ácido. Porém, não pode ser também muito, né? Tem essa quantidade, tem que ser controlada. Beleza. Feito isso, você vai diluir com mais água até um volume em torno de aproximadamente 400 ml. Então, você acrescenta a água e eleva esse volume para um volume de aproximadamente 400 ml, certo? Então é importante que a solução esteja bem diluída, né, para que a solubilidade momentânea fique menor, né, fique maior, né, e o tempo então de precipitação também fique maior e dessa forma os cristais formados também sejam maiores, certo? Muito bem, muito bem. Feito isso, né, o roteiro na sequência fala o seguinte, ó, à parte, ou seja, num outro frasco, você vai preparar uma outra solução, que é a solução que nós chamamos de agente precipitante. Certo? Essa aqui é a nossa amostra. Uma amostra que contém o sulfato. Está aqui o meu sulfato dissolvido, obviamente que é sulfato de alguma coisa, então tem outras espécies aí no meio além do SO4. Muito bem. O roteiro fala o seguinte, ó, diluir 20 ml de uma solução de cloreto de bário 5% em 75 a 100 ml de água. Então, ó, você vai ter um estoque de uma solução de cloreto de bário, que é o agente precipitante, nessa concentração de 5%. Certo? Ele fala o seguinte, você vai retirar daqui uma alíquota VI de 20 ml, certo? E vai diluir isso com água até um volume de 75 ou 100 ml. Ou seja, se eu estou diluindo a minha solução de 20 para 100, eu estou aumentando o volume 5 vezes, correto? A concentração, então, vai diminuir 5 vezes. Então, a concentração do cloreto de bário final será de 1%. Né? Lembra da relação, né? Título inicial vezes volume inicial vai ser igual ao título final vezes volume final. 5 vezes 20 é igual ao título final vezes 100. Ou seja, o título final é de 1%. Então, eu estou preparando uma solução de cloreto de bário, ou seja, eu vou ter que íons bário, obviamente tem íons cloreto também, certo? Numa concentração de 1%. Muito bem, muito bem. Aí ele fala o seguinte, ó. Este becker, ele vai ser levado a uma chapa de aquecimento, certo? E vai ser aquecido até próximo à ebulição. Ou seja, você vai aquecer, né, e observar. Quando começar a querer formar umas gotículas aqui, aquelas bolinhas para ebulir, tá bom. Então você já pode parar o aquecimento, certo? Muito bem, muito bem. Bom, em seguida, o que se faz? Com o auxílio de uma pipeta, é aquela pipetinha de plástico com um bulbozinho na ponta, a gente chama de pipeta Pasteur. Né? Você vai retirar aqui porções dessa solução com essa pipeta Pasteur, certo? E vai adicionar a sua amostra com agitação. Então você vai agitando e adicionando, né, o agente precipitante à sua solução, de modo que começará a haver a formação do quê? Ou a que reação? A reação dos íons bário
mais 2 com os íons sulfato, que é a nossa amostra, e começa a haver a formação do sulfato de bário sólido. Lembrando que essa reação vai formar um equilíbrio após um certo tempo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Inicialmente, nós vamos ter o sulfato de bário sólido sendo formado aqui, né? E espalhado por toda a superfície do líquido. Você está agitando, o bastãozinho está aqui. Lembra que não pode tirar ele daqui, né? Esse bastão está agitando, estou espalhando, né, o meu sulfato de bário por toda esta solução. Muito bem. Aí ele fala para adicionar uma certa quantidade, né? Veja, não é um grande volume, não. Você vai adicionar aqui 1/3 desse volume. Aqui tem quanto? 100 ml, 105 ml? Põe aí uma metade aproximadamente, certo? Você vai observando não precisa ficar preocupado com esse volume, a exatidão, a precisão. Observou que chegou mais ou menos na metade, o que você faz? Aí você veja o que ele fala aqui, ó. Adicionar cloreto de bário gotejando rapidamente sobre agitação a solução de sulfato. Aí você deixa sedimentar o precipitado. Então você deixa em repouso por alguns instantes. O que vai acontecer? Você vai ficar observando aqui. Após esse repouso, todo o sulfato de bário que foi formado aqui, ele tende a sedimentar e vir aqui para o fundo do frasco. Correto? E aí ele fala o seguinte, ó. Deixar sedimentar o precipitado e adicionar ao líquido sobrenadante um pouco de solução de cloreto de bário. Caso se forme algum precipitado, adicionar mais. Deixar sedimentar e repetir o ensaio para verificar se a precipitação completou e até ter no meio um excesso de bário. Ou seja, ele fala o seguinte, ó, deixa em repouso. A solução aqui acima, que a gente chama de sobrenadante, é uma solução translúcida, certo? Você, né, é como se fosse observando e apenas parece água pura, né? E aí o que ele fala? Ele fala, olha, vem novamente com essa pipeta Pasteur e acrescenta mais um pouquinho dessa solução. De preferência você coloca, a gente costuma jogar essa solução aqui próximo à parede, né, do becker, né? E observa, aí você tem duas possibilidades, certo? Muito bem. Uma delas é simplesmente você adicionar e não acontecer nada. O seu precipitado está aqui no fundo, você adiciona mais cloreto de bário, certo? E simplesmente, né, não ocorre nada. Ou pode acontecer de que no momento que você adiciona o cloreto de bário, né, aquele sulfato está aqui no fundo, nessa região principalmente começa a formar mais sulfato de bário, certo? Se isso acontecer, você tem que repetir, adicionar mais, esperar sedimentar e verificar. Ou seja, o ideal é que não aconteça nada, e é dessa forma que a gente considera que a precipitação se completou. A gente fala que a precipitação foi completa, mas essa frase não é muito correta, ou ela não é correta, na verdade, porque, na realidade, o que se forma entre o precipitado do fundo e o sobrenadante é um equilíbrio. Então, sempre vai existir uma pequena concentração de bário em solução e de sulfato em equilíbrio com o sulfato de bário. Você não consegue deslocar esse equilíbrio totalmente para o produto acabando, mas deixa de ser um equilíbrio, né? Então, sempre haverá. E esse processo é um processo dinâmico. Vocês se lembram, né, que há uma precipitação, né, num sentido, mas há dissolução no sentido contrário, com velocidades iguais, e as concentrações são mantidas por esse motivo. Esse é o equilíbrio dinâmico. Muito bem, muito bem. Então, vamos considerar que chegamos a essa situação. Precipitou tudo, certo? Ele fala o seguinte, ó. Próximo passo. Cobrir o becker com um vidro de relógio e deixar em banho de vapor ou sobre uma chapa térmica durante 1 ou 2 horas, ou até mesmo por toda a noite. Muito bem. Veja só. Ele fala para você pegar esse becker,
levar para uma chapa de aquecimento, certo? E deixar coberto com um vidro de relógio, a gente conhece bem o vidro de relógio, deixar essa solução em repouso aqui na chapa. Esse repouso sobre aquecimento, por 1, 2 horas, mais aquecimento, certo? É exatamente aquele processo que nós chamamos de envelhecimento. Envelhecimento do precipitado, também chamado de digestão do precipitado. O que é isso? Esse conjunto de ações aqui, então, ó, usar soluções diluídas, adicionar, né, a solução do agente precipitante quente com agitação, tudo isso para quê? Que ocorra a formação de precipitados maiores. Além disso, nós deixamos o precipitado em contato com o sobrenadante, também chamado de água-mãe. São termos usados, né? Sobrenadante ou água-mãe, tá? Por 1 hora, 2 horas, para quê? Porque o que nós sabemos que acontece aqui é um equilíbrio. Então veja, ó, nesse tempo de 1 hora, 2 horas, o que vai acontecer? Vai haver sulfato de bário sólido dissolvendo e voltando para a solução na forma de Ba mais 2 SO4 menos 2, e ao mesmo tempo vai ter Ba mais 2 SO4 menos 2 precipitando. Esse processo de dissolve, precipita também faz com que os cristais formados sejam maiores. Ok? Então, é isso a aplicação daquela teoria que a gente discutiu na aula passada. Por outro lado, esse processo aqui também está associado, né, à questão das possíveis contaminações. Porque durante esse processo de envelhecimento, né, pode haver, né, não significa que vai haver, nós vamos fazer o máximo possível para que isso seja minimizado, mas pode haver o quê? A adsorção ou a oclusão ou por interação de superfície, né, de espécies que estão no sobrenadante, certo? Outros íons mais solúveis ou menos solúveis, que possam ficar presos na estrutura desse cristal ou na superfície desse cristal à medida que ele vai crescendo. Esse é o processo de contaminação, né? Quando é contaminado por partículas como sódio, potássio, por partículas muito solúveis, eu tenho a coprecipitação. Quando são partículas menos solúveis, né, magnésio, enfim, outras espécies, cálcio, eu vou ter a pós-precipitação. Por isso que o tempo tem que ser muito bem controlado para que eu minimize uma e também a outra. Nós sabemos que quanto mais tempo, mais coprecipitação, quanto mais tempo de envelhecimento, menor a coprecipitação, porém maior a pós-precipitação, tá? Então, sempre cuidando para minimizar os dois efeitos. Nós queremos, né, o precipitado na forma mais pura possível, e é dessa forma, né, que nós obteremos esse precipitado, né, seguindo esse roteiro de forma bem precisa aqui, né, prestando muita atenção em cada uma das etapas. Muito bem, então vamos lá, vamos deixar por 1 hora, 2 horas, enfim, né, fazer esse processo de gestão, e em seguida vamos dar sequência ao roteiro, né, o que ele diz. O roteiro fala o seguinte, muito bem, deixa eu encontrar aqui a próxima. Então, após a digestão, proceder como descrito a seguir. O roteiro fala o seguinte, ó. Decantar o líquido sobrenadante através de um papel de filtro com porosidade média e baixo teor de cinzas, recolhendo o filtrado num becker limpo. Veja, depois do processo de envelhecimento, essa aqui vai ser a nossa página 3, né? Após 1 hora, 2 horas, então nós temos lá o becker, certo? O precipitado vai estar aqui no fundo sedimentado, que seria o nosso sulfato de bário, e a solução sobrenadante, ou a água-mãe, né, aqui, né, na parte superior. Muito bem, ele fala o seguinte, ó.
nós temos que filtrar, né? É um processo físico para isolar o precipitado, né? Lembrando, ó, mais uma vez, não se esqueça, o nosso bastãozinho continua aqui dentro, certo? Não vai tirar ele por nada, deixa ele aí. Mesmo na hora de aquecer, tem que colocar um vídeo relógio, coloca ele aqui encaixadinho no biquinho do becker e tampa, né? Sem problemas, não precisa remover ele daí. Muito bem. Para filtrar, ele fala o seguinte, ó, inicialmente, o que você vai fazer? Com bastante cuidado, sem agitar, né? Você vai inclinar esse becker, certo? De modo a remover o máximo possível de sobrenadante sem remover o precipitado, sem transferir o precipitado. Por quê? Porque a filtração dessa mistura, à medida que o precipitado vá para o papel, ela torna-se muito lenta, porque o precipitado ele tende a entupir, a tampar os poros do papel, né? E os poros do papel já são muito pequenos, é um papel especial, certo? Então a filtração já é lenta. Com o sólido, ela torna mais lenta. E tem mais um problema. Pode acontecer do sólido passar pelo poro. E aí você vai ter que refiltrar, certo? Então o que ele recomenda? Que você retire o máximo possível desse volume aqui, sem transferir sólido. E como que se faz isso? É muito simples. Você vai ter lá o funil, certo? E aí, um becker aqui para coletar o filtrado, né? Você vai colocar o papel de filtro, tem toda uma técnica onde você molha o papel de filtro, dobra, molha, e ele fica super coladinho aqui nas paredes do funil, certo? Inclusive dá para fazer um procedimento que nós chamamos de coluna d'água, encher aqui de água, e essa água vai fazer com que a velocidade, né, da filtração seja maior, certo? E aí o que você faz? Você inclina esse... Aí sim, vamos tirar o bastão, trazer o bastão para essa posição aqui, né, sobre o papel de filtro. E aí você vai inclinar o becker até encostar aqui, ó, no bastão, certo? E de modo que a água começa a verter, né, através do bastão e gotejar por aqui, e o sólido permanece aqui, ó, ele fica aqui no fundo. É esse que é o procedimento, tá? Então você transfere o máximo possível de líquido até se aproximar aqui do sólido. Quando isso acontecer, você descarta esse sobrenadante inicial aqui, pode ser na pia mesmo, certo? Descarta. E aí coloca outro becker, certo? Então, novamente está aqui o funil, tá? Ele não está muito bonito não, mas outro becker, ok? E agora sim, você vai começar a transferir o precipitado, né, para dentro do papel de filtro. E aí é o seguinte... Nesse momento, né, você vai agitar, certo? Transferir através do bastão e por meio de várias lavagens com água destilada, você vai lavar o bastão. Na verdade, você tem que lavar este becker, várias vezes, para que qualquer resíduozinho que possa estar aderido às paredes seja transferido para o papel. Essa transferência tem que ser uma transferência que nós chamamos de quantitativa, de modo que não fique nada, nenhum resíduo do precipitado, né, em outro local que não seja o papel de filtro. Ele tem que estar todo aqui. Perfeito? Então o roteiro fala assim, ó, vamos lá. Decantar o líquido sobrenadante através do papel de filtro com porosidade média, recolhendo o filtrado no becker limpo. Vertida a maior parte do líquido através do filtro e mantendo ainda quase todo o sulfato de bário no copo em que teve lugar a precipitação, esvaziar o copo, que foi o que a gente falou aqui, né? Descarta. Aí você retorna o becker novamente para cá, e aí sim, transferir o precipitado para o papel de filtro com auxílio de jatos d'água. Caso algum precipitado atravesse o papel, retorne e refiltre novamente. Ok?
E aí você tem que lavar o becker várias vezes, lavar o bastão, né? Observando que não fique nada de precipitado que não seja aqui no papel de filtro. Muito bem, continuando, ó. Remover algum precipitado aderente às paredes do copo do bastão, lavar o precipitado de 8 a 10 vezes com pequenas porções de água quente, ou seja, feita a transferência, vamos lá, novamente, tá aqui o meu funil, certo? Aí, nesse momento, eu estou com todo o precipitado, né, já aqui no papel de filtro. Meu sulfato de bário está todo aqui. Agora é importante, é necessário fazer um procedimento de lavagem do precipitado. Essa lavagem consiste em adicionar água, né, ao precipitado por várias vezes. Ele fala de 8 a 10 vezes. Para quê? Para remover qualquer resíduo dessa solução, que era a solução sobrenadante. Nessa solução você tem bário em excesso, cloreto em excesso, tem outras espécies, a gente não sabe qual é essa mistura, certo? E isso fica aderido ao precipitado, ao papel, e precisa ser retirado, removido. Por isso que ele fala, então, ó, lavar de 8 a 10 vezes, com porções, lavar com água, olha aqui, ó, água quente, água aquecida. Veja que é aquilo que a gente comentou na aula anterior. Às vezes é água fria, às vezes é água quente, às vezes é água contendo ácido, né? Para cada roteiro você tem uma forma de lavagem, né? E aí ele fala o seguinte, depois de lavar 8 a 10 vezes, o que você faz? Você pega um tubo de ensaio e coleta uma porção dessa água de lavagem, certo? Essa água de lavagem, depois de 10 lavagens, ela deve estar bem pura, ou seja, deve ser somente água mesmo, tá? Mas como é que eu vou saber se tem água aqui? Ou como é que eu vou testar se ainda tem outros íons que eu estou lavando aqui, né, pela passagem no precipitado? Normalmente, veja, o agente precipitante é o cloreto de bário, certo? BaCl2, ou então a solução continha bário e contém cloreto também. E o cloreto é um íon fácil de testar. Se a gente testar cloreto e verificar a presença dele, significa que tem que lavar mais. Ou seja, o que se faz com essa água de lavagem? Você adiciona nitrato de prata. Por quê? Porque se tiver íons cloreto na água de lavagem, vai formar cloreto de prata, fica branco. Então, se você, ao testar, ao adicionar nitrato de prata à água de lavagem, ficar branco imediatamente, significa que tem cloreto presente, significa que deve lavar mais vezes. Se você faz o teste, novamente com água quente, se você faz o teste e não forma o precipitado, ok, você já lavou o suficiente, está pronto para dar sequência ao procedimento. Perfeito? Muito bem, muito bem. Bom, aí ele fala o seguinte, com muito cuidado você vai remover o papel de filtro de dentro do funil, e aí você vai ter lá o seu papel, né, que contém o precipitado. O que nos interessa é o precipitado, certo? É o sulfato de bário. Mas nós precisamos eliminar esse papel, e aí tem todo um procedimento. Inicialmente, o que se faz? Você faz uma dobra, você vai juntar as duas faces do papel e vai fazer uma dobra, você vai ter algo que vai ficar assim, ó. Certo? Em seguida, nova dobra, essas pontas aqui para trás. E aí você vai ter algo que vai ficar mais ou menos assim, ó. Espero que vocês consigam entender. E o sulfato de bário vai estar aqui dentro. Perfeito? Esse material, então vejam, após essa dobra, dobrar o papel com o precipitado e colocar onde? Num cadinho de porcelana preparado antecipadamente. Aquele cadinho que a gente falou anteriormente. Então isso aqui vai para dentro da cápsula de porcelana, cuja massa nós já sabemos. Certo? Então você vai colocar aqui,
né, esse pacotinho contendo, né, o sulfato de bário aqui dentro, que é o que nos interessa. E os próximos passos são justamente a eliminação do papel, de modo que fique somente o sulfato de bário, que é o que a gente quer pesar, que é o que a gente quer saber qual é a massa, certo? Muito bem. Aí ele fala o seguinte, ó, muito bem, dobrou, né? Coloque num dessecador, e aí esse dessecador você vai colocar num sisteminha, você vai pegar um tripé, né? E você vai usar aqui esse tripé, um araminho com umas peças de porcelana que nós chamamos de triângulo, certo? E aí a cápsula é colocada aqui em cima. Deixa eu desenhar esse tripé. Então, no meu desenho tem dois, mas tem uma outra perna, né? Esse tripé lá atrás, né? Aí você coloca aqui o triângulo, que é o suportezinho, e aí você põe a cápsula aqui em cima. É o suporte para a cápsula, né? E aqui você vai, né, com um bico de Bunsen, você vai aquecer essa cápsula. Esse é o procedimento, certo? Muito bem. Esse aquecimento ele ocorre em 3 etapas. Primeiro você aquece numa chama amarela, que é uma chama fraca. Essa chama amarela, ela vai apenas secar, eliminar a água, a umidade, certo? Em seguida, você vai mudar a chama para a chama azul. Você vai controlar aqui aquela aberturazinha, né? Entrando o ar, a chama vai ficar, a combustão fica completa. E aí, esse procedimento vai fazer com que o papel sofra uma carbonização, ele escurece. Fica todo preto, certo? O papel de filtro fica, né, bem preto. Em seguida, ele fala o seguinte, você vai tombar o cadinho, colocar ele de lado assim, ó, certo? Você tomba ele com o auxílio de uma pinça. Ah, importante, hein? Eu estou falando em cadinho, pegar cadinho, transferir para... É sempre com auxílio de pinça, pessoal, nunca com a mão, certo? Uma vez que você fez a lavagem, colocou na estufa, secou, depois foi para a mufla, mediu a massa, não, né, você tem que manuseá-lo sempre, né, com pinças, evitar ao máximo colocar a mão. E se estiver trabalhando, use luvas também, né? Porque a nossa mão sempre transfere massa, né? Óleo, gordura, enfim. Então, use sempre pinça. E nesse momento aqui, ainda mais quando ele vai estar quente, né? Aí sim, mais um motivo para você usar uma pinça, né? Tem vários tamanhos de pinça lá no laboratório. Muito bem. Então, você vai aquecer frouxamente primeiro com a chama amarela, certo? E não pode pegar fogo no papel. Então, use sempre uma tampinha amarrada com arame para você... se pegar fogo, se começar a incendiar, você tampa, que aí sem ar, né, a chama apaga, né? Depois você vai elevar o calor com a chama azul até que ele fique carbonizado. Depois de carbonizar, aí sim, você inclina o cadinho. Por que inclinar, pessoal? Porque se você deixar em pé, o ar que está aqui ao redor, ele vai expandindo, ele vai saindo de perto aqui em função da chama que está forte, né? E aí, se não tiver oxigênio, não queima o carvão. Então a gente inclina justamente para que haja a circulação de ar aqui, ó. E aí sim, você aquece com o oxigênio passando, o carvão queima, vira CO2 e vai embora. Certo? Então, esse processo aí, a gente chama de calcinação. Calcinação. Então bastante chama azul e ar circulando, certo? E aí, depois de tudo isso, né, você vai ter a sua cápsula e só um pozinho do sulfato de bário aqui no fundo. O seu papel foi embora, certo? Mas tem mais um procedimento ainda, né? Ele fala para você, após esse procedimento, levar o material para a mufla, para o forno mufla, e calcinar, uma nova calcinação, calcinar em forno mufla, a 800 graus Celsius. Então, nesse processo, lá dentro do forno, tal, aquele forno, né, todo cerâmico, ele é metálico por fora, mas tem uma cerâmica, né, você vai eliminar qualquer eventual resíduo que possa ter sobrado aí, né, do procedimento, né, do preparo e do isolamento do material,
certo? Muito bem. Passados, isso ele manda fazer isso por 1 hora, né? Durante 1 hora. Passados essa 1 hora, você retira, leva o cadinho para o frasco dessecador, aquele que tem, né, a sílica, e espera ele voltar à temperatura ambiente, resfriar, temperatura ambiente, certo? E após todo esse procedimento, aí sim você vai pesar. Tá? Aí você vai pesar o quê? A cápsula contendo o sulfato de bário. Muito bem, vamos para frente. O que vai acontecer? Bom, obviamente que eu vou... Lembra que eu fiz o esqueminha para 1, né? Mas nós temos 3 cápsulas. Cápsula 1, cápsula 2, cápsula 3, certo? Foram 3 experimentos. Nós vamos ter 3 quantidades de precipitado. Então, eu vou ter aqui, né, eu vou pesar, na verdade, vou fazer assim. Vou pesar, vou ter uma massa, que vai ser a massa da cápsula, mais o CA, o BaSO4. Então, aqui eu vou chamar de massa 1, certo? Aí eu vou pesar novamente a outra cápsula, né? Então, a cápsula 2, vou ter uma massa 2, que é a cápsula mais o sulfato de bário. E a massa 3, né? Cápsula mais BaSO4. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos simular valores aqui para que a gente possa fazer cálculo, certo? Vamos supor que eu tenha a seguinte situação aqui, ó. Vamos supor que eu tinha feito uma... Cadê aqui? Deixa eu achar. Lá no início, eu falei, aqui, ó. Nós vamos preparar a cápsula. Nós preparamos a cápsula, tinha uma cápsula de massa 20, outra cápsula de massa 25 e outra cápsula de massa 28, tá? Então, vamos supor que a primeira aqui deu uma massa assim, ó, 20,700 ou 7.000 gramas, certo? A outra vai dar 25, porque é a massa da cápsula, mais, né? Então, 25, quanto? Por exemplo, 6,985 gramas. E a outra, 28,7032 gramas. Certo? O que significa que, bom, eu vou subtrair a massa da cápsula, que eu já sei quanto é, menos a massa da cápsula 2, menos a massa da cápsula 3, e aí eu vou ter a massa de quê? De BaSO4 1, a massa de BaSO4 no experimento 2 e a massa de BaSO4 no experimento 3. Ou seja, no primeiro seria 0,7000 gramas, o segundo seria 0,6985 gramas, certo? A terceira, 0,7032 gramas. Então, eu tenho massas aqui em torno de 0,7 gramas de quê? De sulfato de bário. Perfeito? Terminou o nosso experimento. Agora, o que nós temos que fazer? Agora, nós temos que fazer os cálculos relativos, né, aos teores de enxofre, de sulfato, o grau de pureza da minha amostra, certo? E aí, pessoal, é fácil perceber o seguinte: há uma relação estequiométrica entre o produto, né, o meu resíduo formado aqui, e a minha amostra de partida. Ou seja, se a minha amostra de partida era, né, o sulfato de sódio, certo? E eu pesei lá umas massas 0,4 alguma coisa, gramas de cada um deles, certo? E eu tenho essa massa de resíduo, quais os teores de enxofre e sulfato, né, obtidos? Deixa eu pegar aqui novamente naquela primeira... Ó, eu disse o seguinte, ó, vamos lá, vamos anotar aqui para a gente poder fazer o cálculo. Ó. Lá no início, certo? A massa de
sulfato de sódio Na2SO4, que foi pesada, eu vou chamar de massa 1. Eu tinha colocado aqui um valor, aqui ó, 0,4400 gramas. Aí eu fiz uma segunda pesagem, sulfato de sódio, e era 0,4459. Uma terceira, Na2SO4, 0,4399. Certo? Muito bem, muito bem. A partir dessas massas e de todo o processo, nós chegamos a esses resíduos. Ok? Então, qual o teor de enxofre? Qual o teor de sulfato? Qual a pureza? O grau de pureza em porcentagem do meu sulfato de sódio? Tudo isso nós podemos calcular relacionando estequiometricamente, né, as massas iniciais e as massas de resíduo obtido. O que nós sabemos é o seguinte: se eu tiver 1 mol de Na2SO4, sulfato de sódio, né, eu tenho 1 mol de sulfato. Então, eu vou obter 1 mol de sulfato de bário. A proporção é 1 para 1. 1 mol de sulfato, 1 mol de sulfato. Perfeito? Quanto é isso em gramas? Eu vou ter que somar. Então, agora, pessoal, agora muda o cenário. Muda o cenário por quê? No início, quando a gente fez um cálculo aqui, ó, eu somei tudo aproximadamente, né? Eu nem me preocupei com o valor das massas aqui, porque eu falei, não, isso aqui é um cálculo prévio. Agora não. Agora, esse cálculo que eu vou fazer aqui, eu tenho que considerar as massas com toda aquela precisão que a gente já viu, né? Em outros experimentos, outras discussões que nós fizemos. Então, por exemplo, o sódio, né? Eu não posso usar 23 como eu coloquei ali, eu tenho que buscar lá, sódio é 22,9898 gramas, é essa massa que eu tenho que fazer o cálculo. O enxofre eu tinha colocado 32, eu tenho que buscar lá a massa do enxofre, que é 32,0661. O oxigênio, né, é 15,9996. O bário é 137,330. De modo que, então qual que é a massa molar do sulfato de sódio? Vamos somar aqui, né? O sulfato seria 4 vezes 15,9996 mais 32,0661 igual, só para eu ter aqui uma parcial, ou seja, vou anotar aqui 96,0645, certo? Mais 2 sódios, 2 vezes 22,9898 igual. Então, 1 mol de sulfato de sódio são 142,0441 gramas. 1 mol de sulfato de bário seria 96,0645, que é o sulfato, mais 137,330, igual 2333945. Lembra que a gente faz o cálculo com todos esses algarismos e no final a gente aplica aquela regra dos algarismos significativos para dar a resposta com, veja, os nossos dados aqui, quantos significativos tem aqui? 4 algarismos significativos. Minha resposta tem que ter no máximo 4, certo? Não pode ter mais que 4, né? Muito bem, então, o que eu vou fazer agora? Para cada massa dessa que eu encontrei, eu substituo aqui e faço o cálculo. Então, se eu obtive 0,7000 gramas de sulfato de bário, que massa de sulfato de sódio eu teria aqui? Então, M1
seria 0,7000 vezes 142.0441 igual, dividido por 233.3945 igual 0,4260, já aproximando aqui, gramas, certo? Faço a conta com o segundo valor. Se eu substituir aqui, 0,6985, eu vou ter o quê? Um M2. Quem seria o M2? 0,6985 vezes 142.0441 dividido por 233.3945 igual 0,4251. Já fazendo o ajuste. O terceiro valor, 0,7032 gramas. Vou encontrar um M3. Então, 0,7032 vezes 142.0441 dividido por 233.3945 igual 0,4280 gramas. Então, ó, essas massas, quem são? São as massas que eu encontrei experimentalmente de quê? De sulfato de sódio, ou proporcional ao sulfato de sódio. Eu encontrei sulfato de bário e fiz a relação e encontrei, né? Agora o que eu faço? Eu comparo essas massas com as massas iniciais. Então, por exemplo, ó, a massa que eu pesei de sulfato de sódio, a primeira era 0,44, mas eu verifiquei que, pelo experimento, a massa de sulfato de sódio é 0,42. Então, isso aqui é 100%, isso é X. A segunda massa que eu pesei lá no início era 0,44. Olha quanto eu encontrei pelo experimento eu determinei sulfato de bário, converti em sulfato de sódio. Quanto que deu? 0,42. Eu tinha pesado 0,44, é menos. Por quê? Parte disso não é sulfato de sódio. Ok? Então isso eu estou achando a pureza dele, ó. Certo? Se isso aqui é 100%, isso aqui é X. Estão me entendendo? E assim por diante. Depois o que eu faço? 1 mol de sulfato de sódio tem 1 mol de enxofre. Eu calculo qual o teor de enxofre. 1 mol de sulfato de sódio tem 1 mol de sulfato. Ok? Vamos fazer o seguinte. Então agora nós vamos deixar uma tarefinha para vocês. Vocês vão, com esses dados, vocês vão calcular os 3 teores, os 3 índices de pureza do sulfato de sódio, 3 vezes, certo? Comparando aqui. E vão fazer o quê? Aquela análise estatística para ver o erro relativo, o desvio médio e a estimativa do desvio padrão. Perfeito? Então, vamos por hoje parar por aqui. Vamos deixar essa tarefa. Na próxima aula a gente recupera esses dados e vê se vocês estão aí entendendo e tocando de forma adequada, né, esse procedimento. Ok? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa discussão, né? Deixamos a tarefa aí para vocês trabalharem um pouquinho. Na próxima aula a gente volta e rediscute esses resultados, né, a solução do problema proposto, certo? E esclarecemos as dúvidas, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!